Crianças travessas, desatentas, com baixo rendimento na escola e que não conseguem ficar paradas por muito tempo. Cerca de 5% das crianças em idade escolar apresentam o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, uma doença que pode seguir pela vida adulta. Bom, amanhã esse assunto ele vai ser tema de um encontro promovido pela Faculdade de Medicina da UPF. A gente vai antecipar aqui um pouquinho dessa discussão, por isso nosso convidado de hoje é o médico psiquiatra Cláudio Wagner, também professor na Faculdade de Medicina. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio, ao UPF TV, e a gente quer começar já entendendo quais as características, que situações auxiliam a gente a compreender que essa criança tem hiperatividade e tem o transtorno do déficit de atenção. Bem, primeiro, é uma criança que ela tem um funcionamento diferente de outras crianças. Ela pode se apresentar com desatenção, ela pode se apresentar com hiperatividade e ela pode se apresentar com impulsividade. A grande pergunta é assim que as crianças em geral elas são mais ativas do que o habitual. Quando isso então se torna um transtorno? Tem dois aspectos fundamentais. Quando há sofrimento clínico significativo, ou seja, a criança começa a ser excluída da roda dos amigos, e quando isso traz prejuízo funcional. Se houver esses dois aspectos no comportamento da criança, a gente tem que levantar a suspeita de que ela tem um transtorno e não é uma mera ação, maior atividade daquela criança. Porque, no geral, as crianças não param quietas, fazem travessuras e também têm seus momentos de desatenção. A dificuldade está justamente em fazer o diagnóstico correto. Quem é que pode fazer esse diagnóstico, doutor, e quanto tempo isso demora? Eu te diria que deve fazer o diagnóstico aquele profissional que recebeu um treinamento a respeito desse transtorno. A gente encontra neurologistas, psiquiatras, psicólogos, mas o mais importante é aquela pessoa que passou por um processo de aprendizagem durante a sua formação. O professor na escola não pode dizer seu filho é hiperativo. Ele pode indicar e solicitar à família que busque por orientações. Isso é o correto. É verdade. O professor e a escola têm um papel importante, porque como esse aluno ele fica muito tempo na escola, o professor percebe, principalmente se ele for hiperativo, que é uma criança que nunca para sentada, que está sempre cutucando o colega. Isso não uma vez, nem duas, nem três, sempre, todos os dias e com todos os professores. Então, isso chama a atenção do professor. E o professor pode levantar essa suspeita e encaminhar essa criança a um profissional que vai fazer o diagnóstico. Agora, essa coisa de não parar sentado, não parar quieto, doutor, vale, por exemplo, para quando a criança senta para fazer uma refeição ou vai escovar os dentes, tarefas básicas do dia a dia, ela não consegue concluir. Que exemplos na prática o senhor pode nos trazer de uma criança hiperativa? Isso mesmo. Tu falaste um aspecto importante. É uma criança que ela não tem só esse sintoma de hiperatividade em apenas um ambiente. Ela vai ser assim na escola, ela vai ser assim em casa com os pais, ela vai ser assim em várias atividades que ela for executar. Ela não consegue, ela tem uma inquietude, uma energia aumentada. Não é que ela não queira se controlar, ela não tem controle sobre a sua ação. Para ajudar um pouco mais os pais, ela consegue assistir um filminho até o fim ou ficar um bom tempo presa aí na televisão ou nos joguinhos eletrônicos? Tu falaste um outro aspecto extremamente importante. Quando a criança tem interesse numa atividade, ela pode ficar atenta. E isso muitas vezes engana os pais e pode enganar os profissionais, achando que essa criança não tem hiperatividade. Porque quando ela faz uma atividade que a interessa, ela consegue prestar atenção. Mas isso não exclui o diagnóstico. Como é que acontece o tratamento, doutor? O tratamento ele é multimodal, ou seja, tem vários profissionais que devem atuar com essa criança. Então nós temos o médico, o psicólogo, o psicopedagogo e a escola, que tem papéis importantes, cada um com a sua especificidade, vamos dizer assim. A gente está falando na utilização de medicamentos também. Com certeza, Thaís, porque é um transtorno de origem neurobiológica. Não é um transtorno causado pela forma como os pais educam os filhos. Não é causado por questões emocionais da criança, nem da família. Pode ser piorado por questões emocionais. Se uma família não consegue dar limite para uma criança, essa criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela vai ficar muito mais disfuncional pela dificuldade dos pais darem esse limite, mas não é causado pela falta de limites. Se a gente tiver uma criança que tem uma disfunção causada
pela forma como os pais educam a criança, a gente pode ter uma certeza. Não é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí é mais fácil resolver. Começa pela mudança no comportamento dos pais. Com certeza, é verdade. Bom, doutor Cláudio, tem uma idade que esse problema aparece com mais frequência? Sim, quando a criança entra na escola, a partir dos 6, 7 anos de vida. Porque aí ela vai ser exigida no sentido de ter que prestar atenção para coisas que não são tão prazerosas. E aí vai aparecer essa disfuncionalidade. Só para a gente concluir aqui, a criança que não recebeu o tratamento adequado ou que não receber nem o diagnóstico, ela vai se tornar um adulto também hiperativo e com dificuldades de atenção? Ela pode ter uma permanência do transtorno na vida adulta e isso pode refletir com uma série de problemas. São pessoas, geralmente adultos, que começam vários cursos e não terminam, têm vários relacionamentos afetivos, têm acidentes de trânsito com frequência, enfim, há um prejuízo funcional significativo na vida adulta. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa palestra amanhã à noite, amanhã à noite, né? Amanhã à noite, na faculdade. Amanhã de tarde. Amanhã à tarde, na faculdade de Medicina, 1h30 da tarde, no campus 2 da Universidade, em frente ao Hospital São Vicente. Obrigada mais uma vez, bom trabalho. Obrigado. Obrigada.